retomar a nossa série de mensagens no livro dos Juízes. Nós temos semanalmente ouvido exposições no livro dos Juízes e também no Evangelho segundo Marcos. Então nós vamos intercalando, cada domingo nós ouvimos uma sequência da exposição e hoje nós daremos sequência à exposição em Juízes, continuando. Nós estamos aí seguindo a história de Sansão, e que é o último dos Juízes, e nós caminhamos aí para o final, para completar esse livro. Já estamos aí quase completando, faltam aí poucos capítulos para a gente completar esse livro. Está indo aí um pouquinho mais rápido que a nossa exposição no Evangelho de Marcos. É um livro histórico, então, consequentemente, nós vamos um pouquinho mais rápido nele. E o nosso texto, ele vai ser do capítulo de número 16, do verso 1 até o verso de número 22. Juízes, capítulo de número 16, do verso 1 até o verso de número 22. E o título do nosso sermão, na verdade é uma pergunta, é: de onde vem sua força? É a pergunta que nós vamos procurar responder nessa noite, com a nossa reflexão. Peço que você acompanhe a leitura do texto na sua Bíblia, enquanto eu a faço. Então você pode acompanhar tanto na sua Bíblia quanto na projeção. Mas eu peço que você acompanhe aí com fé e atentamente o texto que nós iremos ler. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele às escondidas, no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte até estar em frente de Hebrom. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ele e lhe disseram: convença-o, falar com ela, e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força, e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste sua grande força, e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços, como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim,
e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia lhe contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham, mas esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força, e então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza, amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Somente até aí a leitura, feche seus olhos mais uma vez. Pai amado e santo, muito obrigado pela tua palavra. E que o Senhor, ó Deus, aplique, Deus, essas verdades aos nossos corações. Ensina-nos a amar o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, ó Pai, a sermos obedientes a Ti. Ensina-nos, ó Deus, ó Pai, as Tuas verdades e a Tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, nós estamos entrando hoje na 5ª mensagem sobre Sansão. É a 25ª, na verdade, da nossa exposição. Porém, é a 5ª em que nós temos falado de Sansão. O último dos juízes, e ao que parece aqui para mim e para você, o mais cabeça dura de todos eles. Quantas besteiras nós temos lido e percebido que este homem vem fazendo. Um homem que gosta de testar todos os limites. Você conhece gente assim? Aquelas pessoas que gostam mesmo, sentem adrenalina em se verem em apuros. Aquelas pessoas que parece que o coração delas vibra, parece que elas se sentem mais vivas quando estão ali correndo perigo. Sansão parece ser desses. Sansão parece ser desses que gosta de testar ali todos os limites, que não se importa em se arriscar e que em todo tempo gosta de se colocar em apuros para uma nova adrenalina, para sentir algo diferente, se sentir vivo. Nós vamos aprender hoje no nosso texto, queridos, que nem mesmo a nossa pressa em nos colocar em apuros, que nem mesmo a nossa tolice, a nossa rebelião, a nossa idolatria conseguem impedir a vontade soberana de Deus, mesmo que venham duras consequências com tudo isso. É sobre isso que nós vamos refletir, e eu gostaria de expor esse texto em 3 momentos e depois trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas. Primeira coisa que nós percebemos então, o primeiro momento do nosso texto vai do verso 1 ao verso 5. Eu peço que você volte a sua atenção para o texto, onde nós iremos perceber um homem que nunca aprende. Esse é Sansão. Parece que ele nunca vai aprender. Parece que ele nunca vai entender as coisas. Nós já percebemos aqui que a história ela não termina bem. A gente já leu aqui o texto, e quando nós chegamos lá no verso 22, a gente já sabe, não vai terminar bem essa história. Ela não vai acabar de uma forma muito legal, uma forma muito boa. E na verdade, todo o contexto do povo de Deus, e todo o contexto da trajetória do povo de Israel, até o momento, não está nada bem. Gostaria de relembrar mais uma vez com você que Israel está debaixo da opressão dos filisteus. Os filisteus estão dominando sobre Israel e para Israel está tudo bem. Eles não estão ligando mais. Esse é o contexto desse povo. É um povo que vez após vez vem se afundando mais e mais na idolatria, mais e mais nos seus pecados.
E agora, aprisionados, oprimidos pelos filisteus, parece que está tudo bem. Eles não ligam mais. Não há um clamor, não há um pedido de socorro, não há uma oração. Aliás, a primeira oração que nós vimos da boca de Sansão, na última mensagem, foi uma oração questionando o próprio Deus. Será que o Senhor não vai fazer nada? Não foi assim que ele orou? O juiz, nomeado Salvador do povo de Deus, ele já matou mais de 1000 filisteus até aqui. E perceba, mesmo ele matando mais de 1000 filisteus até aqui, de forma alguma, nós percebemos Sansão conduzindo Israel à liberdade e à obediência ao Senhor. Não, a gente não vê isso. Todas as suas ações contra os filisteus foram egoístas, para livrar ele mesmo dos seus problemas. E problemas que seguiram após as suas decisões péssimas e ruins, complicadas, tolas. Mas no final do capítulo 15, você se lembra? Sansão escapou das garras dos filisteus. E o texto vai dizer que ele vai conduzir, ele vai julgar sobre Israel por 20 anos. Mas há um pequeno detalhe aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para um contraste que vai aparecer aqui no nosso texto, em relação aos 2 capítulos anteriores, ao 14 e o 15, que nós já lemos aqui. O contraste do Espírito Santo. Esse é o contraste. Por quê? Nos capítulos 14 e 15, há 3 referências ao Espírito do Senhor, dizendo que o Espírito do Senhor se apossou e usou Sansão, de alguma forma. Agora, no nosso texto, termina com um Sansão autossuficiente e abandonado pelo Senhor. Ao passo que ele mesmo nem sabia que o Senhor tinha o deixado. Ele não sabia. Pode-se dizer que esse contraste aqui, ele é deliberado. Partiu do próprio coração e da própria vontade de Sansão. O Sansão posterior que parece estar piorando em relação ao anterior. E então um dia o texto vai nos dizer que esse Sansão vai a Gaza. E perceba, essa não é apenas uma cidade filisteia. Gaza não é uma cidade qualquer dos filisteus não, queridos. Gaza é a capital dos filisteus. E lá está o juiz que deveria livrar Israel dos filisteus. A primeira mulher do capítulo aqui é uma prostituta em Gaza. Sansão está passando a noite com ela. E veja o quanto esse homem gosta de viver situações difíceis. Os filisteus são avisados. E é claro, os filisteus estão atrás de Sansão. Não se esqueça disso. Ele matou 1000 deles há pouco tempo. Outros 30 há um pouco tempo atrás ainda. Eles cercaram Sansão. Os portões da cidade foram fechados, para que o juiz de Israel, e pensando ali que o juiz de Israel iria passar a noite com aquela mulher, com a prostituta em Gaza. E ele permite ser cercado. Perceba, não é apenas uma desobediência de Sansão, é uma tolice mesmo. Ele quer se colocar em apuros, ele quer se colocar em perigo o tempo todo. Eles resolvem esperar a noite passar para pegarem Sansão. Vamos esperar aqui, cercamos a casa, cercamos o local, vamos aguardar, vamos esperar o primeiro raio de sol, e a gente entra, pega ele e pronto. Mas veja, meia-noite o texto vai dizer que ele se levanta e resolve ir embora. E ele resolve ir embora no jeito Sansão de ser. Como ele faz? As portas estão trancadas e Sansão simplesmente arranca. Veja o texto, verso 3. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes, com a tranca, pôs tudo nos ombros e levou até o monte que está em frente a Hebrom.
Será que Sansão andou, 100 metros com essas portas? O texto diz que ele caminha, ele sobe até em frente de Hebrom. Veja, primeiramente, os historiadores eles vão dizer que estas portas, as portas das cidades de Gaza nesse período, eram portas rígidas, grossas, para impedir avanço e ataque de exércitos inimigos. Segundo alguns historiadores, cada folha, cada parte dessas portas pesavam um pouco mais, ali combatente e as suas trancas, um pouco mais de 200 quilos. E Sansão pega as duas. 200 de um lado, 200 de outro. Coloca nas costas e sobe uma colina. 100 metros? Não. A distância de Gaza até em frente a Hebrom são cerca de 60 quilômetros. Com um pouco mais de 400 quilos nas costas. Carregando como você carrega a sua mochila na cidade. É o jeito Sansão de ser. É assim que ele é. Ele vai e ele simplesmente não quer deixar as coisas da forma como deveriam estar. Eu vou causar um estrago, vou trazer um prejuízo financeiro para esse povo, vou deixar eles desprotegidos, é o meu jeito de ser. Ele arranca as portas, bota nos ombros e sobe 60 quilômetros acima. A pergunta é, será que ele aprende? Será que isso bastou para Sansão perceber, opa, esses filisteus eles estão atrás de mim. Eu acho que é melhor eu mudar essa minha tolice de ir para Gaza. Eu acho que é melhor eu mudar as minhas atitudes de começar a me envolver mais com esses filisteus. Será que Sansão aprende? Será que Sansão entende o seu erro? Será que Sansão entende que ele não deve se deitar com prostitutas, ele não deve se meter em apuros? Será que Sansão está pensando assim? Não, não mesmo. Porque a história segue, e uma nova mulher aparece. Sansão não aprende, queridos. Nós podemos esperar de Sansão cada vez mais imprudência. Nós podemos esperar de Sansão cada vez mais perigo. E um notável, óbvio, ato de força sobrenatural. A gente sempre espera isso de Sansão. Quando a gente começa a ler a história de Sansão, é o que a gente já aguarda. Um homem inconsequente, porém muito forte. Quanto mais Deus abençoava Sansão, dando-lhe força para lutar contra os seus inimigos, mais Sansão ficava confiante em sua própria invulnerabilidade. Assim estava Sansão. E mais ele se envolvia em comportamentos irresponsáveis. Em outras palavras, o coração de Sansão usou as bênçãos de Deus como motivo para esquecer o próprio Deus. Esse é Sansão. Esse é o nosso herói. Esse é o nosso juiz. E entra em cena Dalila. Uma mulher filisteia, mais uma mulher pagã, mais uma mulher com a qual Sansão servia apenas o seu coração e não o Senhor. Mais uma mulher filisteia que ele se apaixona. Parece que nós estamos vendo um filme, não é? Um filme já visto. A história de Sansão é engraçada, porque parece que nós estamos vendo o mesmo filme todos os domingos. Mas de novo, outra mulher filisteia. Já a terceira. Tem a noiva dele, você lembra dela? Depois, a mulher de Gaza, agora Dalila. É o mesmo filme se repetindo. É o mesmo filme se repetindo. Na verdade, a história de Sansão, queridos, é um grande resumo da história de Israel dentro desse livro. Um povo que não aprende. Sansão é o juiz que Israel merece. Ele é o juiz que Israel merece. E Dalila é procurada, então Dalila aparece, Sansão se apaixona por ela. Sansão passa a namorar, então, essa mulher. E Dalila, então, é procurada pelos príncipes dos filisteus. Eles fazem uma proposta para Dalila.
e oferecem a Dalila 1.100 moedas de prata, ou dependendo da sua tradução, ciclos de prata. Cada um dos príncipes, cada um deles. Não é apenas 1.100, não, ela iria ganhar muitos, nós não sabemos quantos são. Há uma menção no nosso texto que existiam pelo menos 5, no texto, no livro dos Juízes, de pelo menos 5 príncipes filisteus. Não sabemos se são só 5, se são mais. Mas cada um desses príncipes ofereceu 1.100 ciclos ou moedas de prata. É muito difícil aqui nós tentarmos fazer uma correção monetária, é muito difícil. Valores aqui são meio imprecisos. Mas nós podemos olhar para a história e tentar entender o que são esses ciclos de prata. E só para a gente resumir aqui brevemente, 10 ciclos de prata é o que um trabalhador comum ganha por dia? Por semana? Por mês? Não, por ano. 10 ciclos de prata. Essa mulher iria receber 1.100 de cada um dos príncipes. Ou seja, Dalila seria a nova milionária da Filístia. A mais nova. E ela topa, óbvio. Seriam mais de 100 anos de trabalho de cada príncipe. É óbvio que ela vai topar. Ela não ama Sansão, ela quer usar Sansão. Da mesma forma que Sansão também não ama ela, somente quer usá-la. O relacionamento deles não é amoroso. Sansão estava interessado no corpo de Dalila, e Dalila via em Sansão uma fonte de lucro. É isso. Assim é o relacionamento desses dois. E assim inicia o nosso texto. Mas o nosso texto continua. Nós vamos ver também Sansão brincando com fogo. Versos 6 a 14. O texto segue. Sansão sempre gostou de uma boa diversão. Enigmas, charadas. Sansão gosta disso. E aparentemente Dalila também gosta. Parece que Dalila também gosta disso. Ela incitou então Sansão em um novo jogo. E eu chamo esse jogo de Os Filisteus Estão Aqui. É o nome que eu dei para esse jogo. Ela quer saber de onde vem a força de Sansão. Ela quer saber qual é a fonte da força de Sansão. E ela pergunta para Sansão: Sansão, você é forte. Tem alguma forma de te conter? Existe alguma forma de te amarrar? Essa pergunta é um tanto quanto suspeita. E aqui, ou Sansão gosta mesmo do perigo, ou ele é meio ruim das ideias. Como não perceber, como não ficar desconfiado com essa pergunta? É a mesma coisa que se ela perguntasse para ele, falasse: olha, Sansão, qual é o horário que a sua casa fica destrancada? Qual é o horário? Mas Sansão gosta do perigo. Sansão gosta do perigo. Sansão gosta dos enigmas. Sansão gosta das brincadeiras. Sansão gosta de se colocar em perigo. E ele também começa a zombar de Dalila. Beleza? Você quer brincar comigo? Eu vou brincar com você também. Sansão, qual é o segredo da sua força? Como a gente consegue te amarrar? E Sansão diz: olha, é fácil. Você pode pegar aí cordões de arco. Dependendo da sua tradução, vai estar aí como tendões. E são tendões mesmo, tendões de animais que eram retirados e eles colocavam ali nos arcos para lançar as flechas. E Sansão disse: olha, pegue alguns tendões usados para arcos, ainda úmidos, ainda novos. Se você me amarrar com eles, a minha força vai embora. E Dalila, opa, beleza, vamos fazer isso. Ela conversa com os filisteus, eles arrumam os tendões, ela amarra os braços de Sansão. E o que ela diz? Sansão, os filisteus estão aqui. E ele os arrebenta como estopa. E não estopa é, você já pegou, é bem frágil, você dissolve ela. Mas estopa chamuscada. Ele arrebenta aqueles tendões como se fosse nada. Ela: olha, você está brincando comigo. Me conte a verdade. Como eu consigo te conter? Como nós podemos te amarrar? Não é possível que ele não suspeita.
Mas ele disse assim: beleza, eu vou contar o meu segredo. Cordas novas. Cordas que nunca foram usadas. Se você pegar essas cordas, me amarrar com essas cordas, aí sim a minha força vai embora. Faz isso que está certo, está garantido. E talvez Dalila pensou: pior que a gente só amarrou ele com corda usada até agora, quem sabe dá certo mesmo. E ela faz isso. Os filisteus estão aqui, Sansão. Sansão se levanta e arrebenta aquelas cordas, como se fossem linha. Mais uma vez ela diz: Sansão, você está brincando comigo, Sansão. Me conta logo como podemos te amarrar. Beleza, agora eu conto a verdade. Está vendo as 7 tranças do meu cabelo? Ele já está começando a chegar perto, né? Está esquentando. Está vendo as 7 tranças do meu cabelo? Se você pegar as 7 tranças e tecê-las com um tear, e colocar um pino de tear, minha força vai embora. Minha força se vai. Os filisteus estão aqui, Sansão. Ela diz. Querido, Sansão também está brincando aqui com idolatria. Sansão está brincando. E esse é um destaque que Tim Keller faz com respeito a esse texto, sobre o brincar com idolatria que Sansão promove aqui. Os filisteus eram místicos. Os filisteus eram um povo muito místico, que acreditavam em magia e entendiam que tudo sobrenatural era magia. Os filisteus acreditavam que a força de Sansão era uma espécie de força mágica, de uma magia que talvez alguém fez nele e deu a ele aquela força descomunal. Por isso, tendões, cordas, tranças no tear, tudo parecia para Dalila e para aquele povo como uma espécie de magia que de alguma forma poderia tirar as forças de Sansão. Sansão sabia disso. E ele está brincando com eles. Ele está brincando com eles. Força essa que eles pensavam que era magia e poderia ser retirada com magia. E Sansão leva até o fim. Sansão brinca com fogo. Ele brinca com perigo. Ele está se colocando em apuros aqui. Ele já começou a esquentar. Saiu de tendões e já está no cabelo. Até que entra em um beco que parece não ter saída, e é a última parte do nosso texto. Verso 15 a 22. Sansão e Dalila são um caso extremo de usarem um ao outro em vez de servirem um ao outro. Eles dizem um ao outro: estou com você porque te amo. Mas na verdade o que eles querem dizer é: eu estou com você porque você é muito útil para mim. É isso que eles querem dizer. Sem dúvida havia uma paixão e romance aqui nos dois. Mas tudo foi feito por um simples motivo. O motivo de um autoaperfeiçoamento. Eles queriam se melhorar eles mesmos. Ao invés de uma autogenerosidade, ao invés de um crescimento do outro, Sansão estava usando Dalila para obter amor, e simplesmente um amor sexual, emoção, perigo, e ela estava usando para obter fortuna, fama, riqueza. E nesse momento, com as brincadeiras de Sansão, Dalila está vendo o seu dinheiro ir embora. Parece que eu não vou ganhar os meus 1.100 ciclos de prata. E o que ela faz? Dalila apela para o coração. Ela vai para o coração de Sansão. Você não me ama. Você não me ama, Sansão. Você está me enganando, Sansão. Seu coração não está comigo, Sansão. O comentarista Dale Davis, analisando esse texto, ele diz que Dalila provavelmente usou argumentos relacionais sobre confiança e intimidade. E sobre como todos devemos ser vulneráveis e que as mulheres realmente anseiam por homens que estejam dispostos a se abrirem dessa forma diante delas.
E vai dizer que Sansão não aguenta. Sansão não aguentou. Isso trouxe à sua alma, o que nos diz aqui o texto, uma impaciência, uma agonia de matar. Como diz aqui, a ideia é que ele pensou: eu não aguento mais essa mulher. Essa mulher, ela não para, ela não fica quieta. Eu prefiro morrer. E isso nunca aconteceu na história da humanidade com outros casais até aqui. Sansão conta. Sansão conta. Foi assim com a noiva lá atrás. E é assim também com Dalila. É realmente muito estranho, queridos. Muito estranho. Que Sansão não partiu depois de dizer a Dalila a verdade. Eu acho estranho. Muito esquisito. Em vez disso, o que ele diz? O texto diz que ele foi dormir no colo dela. Por quê? Por que isso? Porque ele realmente não acreditava que o seu cabelo ou o seu voto de Nazireu fossem a fonte da sua força. Sansão não acreditava nisso. Ele passou a acreditar que a sua força era simplesmente dele. Era isso que ele imaginava. Sansão já estava autossuficiente. A minha força é minha força. Ele não importava o que fizesse ou como vivesse, ele não iria perder a sua força. E o seu auto-engano não era apenas psicológico, mas era também um engano teológico. Sansão não conseguia ver o quão dependente ele era da graça de Deus. Sansão passou a ver a sua força como um direito que era pertencente a ele, não um dom da misericórdia de Deus. Os filisteus estão aqui, Sansão. Mas Sansão não pode fazer nada agora. Nada. O verso 20, creio eu que talvez seja o versículo mais forte dessa passagem. Ele diz assim: vou sair como nas outras vezes, e me livrarei. Mas o texto diz, mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Que tristeza, queridos. Que tristeza. Sansão achou que estava tudo garantido, que haveria saída, que não importasse o que ele fizesse, estaria tudo bem. Deus iria livrá-lo mais uma vez. Deus iria livrar sua pele mais uma vez. Queridos, isso é tentar o Senhor, o nosso Deus. Lembra do mandamento? Sansão está quebrando esse mandamento aqui. E é interessante que Jesus Cristo deixa um exemplo muito importante para todos nós. Jesus está no alto do templo e ele é instigado por Satanás. Lembra disso? A pular de lá. E que os seus anjos iriam ali pegá-lo em segurança. Qual é a resposta de Jesus para Satanás? Não tentarás o Senhor, vosso Deus. Sansão faz o contrário. Sansão sobe, pula, sobe, pula, sobe, pula, o tempo inteiro. Esse é Sansão. O texto vai dizer que seus olhos são vazados. Os olhos que tanto o guiaram para o pecado. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Sansão era daqueles que via, gostava, pegava. Seus olhos foram furados, foram arrancados. E a história termina então com ele em Gaza, preso, acorrentado, moendo grãos. Assim termina o nosso texto. E a pergunta que fica para nós aqui, queridos, é: por que contar essa história para Israel? Por que contar essa história? Por que preservar uma história tão triste como a história de Sansão?
Por que Israel precisava ouvir tantas vezes essa história? Porque Israel precisava se lembrar tanto do entretenimento quanto da tragédia de Sansão. Tragédia essa que acontece em decorrência do seu entretenimento. Por que Israel precisava sempre estar se lembrando? Entenda, repito, Sansão foi concebido como um espelho para Israel. Espelho. Em Sansão, Israel deveria ver a si mesma. Assim como ao contar a parábola do filho pródigo, falamos sobre ela hoje de manhã, Jesus entendia e queria que aqueles fariseus se vissem no filho mais velho. O intuito da história de Sansão está aqui, é para que Israel se enxergasse na vida desse homem, na vida desse inconsequente. Em Sansão, Israel deveria se ver. Sansão é um paradigma de Israel. Alguém levantado do nada, ricamente dotado, que se entrega a outros amores, no entanto, aparentemente, sempre espera ter o Senhor. Assim Israel recebeu graça sobre graça, mas persistentemente mantém os seus casos com Baal. Não é assim, Israel? Levantada do nada, ricamente dotada, porém se entregando sempre a outros amores. E sabe de uma coisa? Assim também é a história da igreja. Abençoada, amada, aquela pelo qual o Salvador se entregou, mas por vezes também se entregando aos seus prazeres. E achando que o Senhor deve sempre estar lá. Sempre estar lá. Aprovando os seus atos. Aplaudindo suas atitudes. Quem sabe assim como aconteceu em 1 Samuel, lá no capítulo 4. Quem sabe nos nossos dias, uma mulher ali à beira de dar à luz, também ao olhar para a igreja, assim como a mulher lá de 1 Samuel 4, olha para Israel, seu filho nasce, e qual é o nome que ela dá para a criança? Icabode. Lembra do que significa esse nome? A graça se foi. O brilho da graça de Deus se perdeu. Sansão também é um retrato da igreja. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é cuidado com as suas paixões. Elas podem não ser recíprocas. Cuidado. Cuidado com elas. O pecado de idolatria, ele é comparado por vezes nas Escrituras com o pecado da prostituição. Por vezes. Infelizmente, a igreja, por vezes, tem se envolvido com os deuses do nosso tempo. Com os ídolos do nosso coração. E acha que lá no final vai ficar tudo bem. Deus está sempre aí. Vai livrar a gente de mais uma. Assim como Sansão acha que a sua força sempre o irá livrar. A igreja acha que aquilo que Deus a deu, aquilo que foi dado a nós, pelo Espírito do Senhor, sempre irá nos livrar. Cuidado, igreja. Cuidado. Nós sempre achamos que vamos sair ilesos de tudo. Achamos que podemos brincar com tudo. Tem sido assim, juízes. Israel se envolve com a idolatria, Deus vai lá e socorre. Então está tudo certo. Está tudo certo. Porém, Israel se esquece que há riscos, que há tristeza, que há dor no processo. E a igreja também tem se esquecido disso. Cuidado, igreja. Cuidado com suas paixões. Cuidado com suas paixões. Cuidado com aquilo que o seu coração tem se envolvido.
Cuidado. Chegará um momento que aquilo que nos identifica como povo de Deus, as marcas da igreja, estarão sendo apagadas de nossas vidas. Por isso eu repito mais uma vez. Cuidado, meu querido irmão e irmã. Cuidado, meu querido adolescente, jovem. Não se deixe apaixonar pelo mundo. Não se deixe. Não se deixe. Esse mundo, a Dalila, oferece amor. Mas no fim, ela só quer te usar. E nada além disso. Nada além disso. E a outra coisa que nós aprendemos aqui. Os seus pecados, os nossos pecados, eles podem nos deixar em enrascadas. Mas a palavra final, ela é do Senhor. Ela é de Deus. De onde vem a sua força, Sansão? Do cabelo? É interessante porque só agora Deus tirou o seu espírito. Porque Sansão já vem quebrando os seus votos desde o início dessa história. Tocando no cadáver, comendo mel. Eu não tenho a resposta, queridos. Eu não sei porque só agora Deus fez isso. Se você estava esperando essa resposta, eu não tenho ela. Eu não sei. Mas eu sei que Deus muitas vezes deixa que o seu povo sofra mesmo. Para corrigi-los. Deus deixa que Israel seja capturado. Deus deixa que o seu povo chore. E por que Deus faz isso? Por que Deus age assim? A resposta é simples, é porque Deus ama esse povo. Deus ama esse povo. Porém, Sansão acreditava em sua força e não no Deus amoroso que o fortalecia. Lembra que eu disse lá que os filisteus acreditavam em magia? Lembra disso? Eu e você, nós podemos também não acreditar em magia. Mas eu queria dizer algo para você, é muito fácil, querido. Entenda isso. É muito fácil fazer isso, essas espécies de magia, com um verniz cristão, enfeitando elas. Porque nós achamos, às vezes você acha, às vezes eu acho, que Deus vai nos abençoar. Às vezes pensamos que Ele simplesmente fará. Ele fez no passado, Ele fará hoje. Nós ficamos então complacentes. Outras vezes, nós pensamos que Ele nos abençoará se a gente apertar os botões certos. Se eu fizer tudo certo, apertar os botões na ordem correta, se eu estudar a Bíblia, se eu orar, se eu ir à igreja, se eu viver bem, eu vou ser abençoado, eu vou ser fortalecido. E o grande problema é que nós fazemos tudo isso de forma mecânica, em vez de forma relacional. Fazemos isso porque acostumamos a fazer. Porque meu pai fazia, minha avó fazia e eu faço. Mas não há relacionamento, não há vida com Deus. Em vez disso, nossos deveres cristãos, como nossa força espiritual, elas precisam fluir de um relacionamento com Deus, em vez de uma tentativa de obter esse favor e a bênção dele. E por vezes você vive dessa forma. Por vezes você está caminhando dessa forma. Parecendo um filisteu. Achando que as coisas vão resolver com um passe de mágica. Aperte os botões certos. Ore com as frases certas. Já viu aquela frase? Isso não aconteceu porque você não orou direito. Já ouviu isso? A gente acha que com Deus funciona dessa forma. Mas entenda, Deus não quer que seu povo viva perdido. Deus não quer. Deus não quer que seu povo viva se envolvendo com a idolatria. Deus não quer que o seu povo viva se envolvendo com o pecado. Deus quer livrar você, o seu povo, do seu coração pecaminoso, idólatra, corrupto. Deus quer nos livrar, queridos, do nosso próprio coração. E muitas vezes esse resgate de Deus envolve deixar esse povo sangrar. Envolve.
Não são poucas as vezes que igrejas, denominações, passaram pela experiência de terem os seus olhos vazados. Ficaram cegas. E aqui no nosso texto Deus nos mostra que é Ele mesmo quem faz isso. Porque Ele ama o seu povo e não quer que o seu povo continue se envolvendo com este mundo. Ele não quer. No fim de nossa história, Sansão termina cego, moendo grãos como um animal. Porém, o verso 22 termina dizendo que o cabelo começou a crescer de novo. No final, queridos, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Sansão é um homem quebrado. A idolatria faz isso. A idolatria faz isso comigo, faz isso com você. Ela nos quebra. Nós somos pessoas quebradas. O homem de Deus, o escolhido do Senhor, está humilhado, surrado, zombado. Será que tem saída para Sansão? Será que tem escapatória para Sansão? Apesar de eu e você nos enfiarmos sempre em grandes enrascadas, essas não impedem o agir de Deus. Não impedem. E queridos, entenda algo, Deus é capaz de pegar os seus servos que estão humilhados, surrados, sofrendo, sangrando, e extrair grande vitória dos seus servos. Deus é capaz de fazer isso. É claro que Deus pode, queridos. É claro que Deus pode, meu querido cristão. Entenda isso. Pois em um outro momento na história, nossa como igreja, do povo do Senhor, o nosso rei, humilhado, surrado, sofrido, sangrando, sendo zombado, e não vazaram os seus olhos, fizeram coisas piores, foram açoites, espinhos, pregos, lança, e ele foi colocado numa cruz. E nessa cruz ele morreu. Como que escapa dessa? De onde vem sua força? Qual é o segredo da sua força? O texto nos mostra que, no final, a palavra sempre é do Senhor. Não é dos filisteus. Não é do mundo. Sempre será do Senhor. Sempre será. Aqui está o segredo da força de Sansão. A resposta final não era dos filisteus. É do Senhor. Aqui está o segredo da sua força, igreja. Porque a resposta final não foi o Senhor Jesus morto na cruz, mas foi o Senhor Jesus ressurreto ao terceiro dia. A resposta final é do Senhor. Às vezes, por causa do seu pecado, você talvez se venha em apuros. Mas o texto hoje nos chama a nos voltarmos para Deus. Reconhecer as nossas falhas. Reconhecer aquilo que temos feito. Reconhecer que há em nós um grande anseio por viver em perigo. Cuidado. Cuidado com suas paixões. Cuidado com seu coração. Que Deus te abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos.